Olá, meus amores, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Espero que estejam. Vamos, na nossa aula de hoje de Física, realizar a correção da atividade na folhinha do dia 1º/3, ok? Então, vamos lá, a primeira questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, tirem os dados da questão para facilitar na hora de vocês aplicarem a resolução. Então, eu tenho aqui a hora, né, que é o tempo, então, ΔT, e eu tenho a distância, que é o deslocamento ΔS, 120 km. E eu quero a velocidade, então, é a velocidade média. Então, vou calcular a velocidade média. Então, a fórmula do cálculo da velocidade média é deslocamento dividido para o tempo. Então, a velocidade média vai ficar o quê? 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 é 60. E qual é a unidade medida? É a que está acompanhando o deslocamento e o tempo. Quilômetros por hora. Se a questão pedisse em metros por segundo, aí você ia transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. A questão 2. Um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 250 às 17 horas. Calcule a velocidade escalar média de um móvel nesse intervalo de tempo. Então, já que sei que eu quero calcular a velocidade média, sabendo que eu tenho o tempo inicial, o tempo final, deslocamento inicial e deslocamento final. Então, vamos lá. O deslocamento inicial é 40 km e o deslocamento final é 250 km. Então, já coloquei aqui S0 e Sz. O tempo inicial é 14 horas e o tempo final é 17 horas. Então, já coloquei aqui. Então, basta agora eu substituir na fórmula da velocidade média. Então, velocidade média, como eu tenho 2 deslocamentos e 2 tempos, eu vou usar essa fórmula aqui. Vai ser deslocamento final menos o deslocamento inicial dividido para o tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média vai ser igual a 250 menos 40 dividido por 17 menos 14. 250 menos 40 dá 210, 17 menos 14 dá 3. Então, a velocidade média vai ser 210 dividido por 3, que dá 70 km por hora. Então, você vai utilizar a mesma unidade. Aqui eu tenho a unidade em quilômetros e o tempo em horas. Então, vai ficar quilômetros por hora. Que é a alternativa de item A. Vamos para a questão 3. Um automóvel faz um percurso de 240 km com uma velocidade média de 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? Então, você tem aqui, ó, o deslocamento, que é o ΔS, e você tem a velocidade média, e você quer calcular ou encontrar o ΔT, que é o tempo. Então, você vai substituir na fórmula da velocidade média. Velocidade média é 60, então você vai substituir. Deslocamento é 240, você vai substituir. E o ΔT é quem você quer encontrar. Multiplica em cruz, vai ficar ΔT vezes 60, que dá 60 ΔT. E 1 vezes 240, que dá 240. 60 vai passar dividindo 240, então 240 dividido por 60 é igual a 4. Então, a quantidade de horas que ele usou para realizar o percurso foi de 4 horas. Item C. Vamos para a questão 4. 36 km por hora equivalem a 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 10 metros por segundo, 8 metros por segundo ou 6 metros por segundo. Então, já sei que eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Para me transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou pegar a velocidade e dividir por 3,6. Então, vai ficar 36 dividido por 3,6, que dá 10. 10 o quê? Metros por segundo, porque você está transformando para metros por segundo. Então, é o item C. Vamos para a questão 5. Na questão 5, eu tenho um atleta que se preparou para participar das Olimpíadas de Atlanta, corre a prova de 100 metros em apenas 9,6 segundos. Calcule a velocidade média. Então, eu tenho o deslocamento, tenho o tempo e quero calcular a velocidade média. Substituindo na fórmula, que é deslocamento dividido pelo tempo, vai ficar 100 dividido por 9,6, que dá aproximadamente 10,41.
Se você colocou aqui 42, também está correto, você arredondou para mais, tá? Eu arredondei aqui para 2 casas decimais. Então, vai ficar aproximadamente 10,41 metros por segundo. Na questão 6, qual a velocidade média de um atleta que faz 50 metros em 4 segundos? Então, a velocidade média vai ser 50 dividido por 4. Velocidade média será 12,5 metros por segundo. E a questão 7, quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800 metros em 100 segundos. Qual a sua velocidade média? Então, novamente, eu quero calcular a velocidade média tendo o deslocamento e o tempo. Deslocamento 800 e o tempo 100 segundos. Então, substituindo na fórmula da velocidade média, vai ficar 800 dividido por 100. Então, a velocidade média será 8 metros por segundo.